Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje conosco o Antônio Vieira, que é gerente executivo do SESC de Maringá, amigo em comum da literatura da nossa cidade. Seja bem-vindo. Agradeço, prazer de estar com todos os telespectadores, um prazer estar aqui no seu programa e comentar, falar um pouquinho de todas as cirandas, as literárias e as cirandas da vida, não é mesmo? Nós ficamos muito honrados pela sua história, tanto na educação quanto na cultura, no social, do SESC de Maringá. Então, todos conhecem porque no Brasil ele se estende de norte a sul. E aqui em Maringá, qual que é a data do primeiro tijolo, assim, por assim dizer? Olha, o SESC de fato tem uma trajetória muito bonita em termos nacionais. Ele foi concebido ainda na década de 40, ele foi criado em 13 de setembro de 1946. No Paraná ele se instala em 1948, em Curitiba, na capital, e depois inicia-se um processo assim, de interiorização da instituição, e Maringá recebe uma primeira agência em 1956. Então, nós tínhamos o antigo IAPC, que era o Instituto de Aposentadoria dos Profissionais do Comércio, né? E o IAPTEC, que era o Instituto dos Profissionais dos Técnicos de Contabilidade, coisas que para os atuais hoje é uma linguagem um pouco estranha, mas antes do INSS eram os institutos que tinham um trabalho voltado para a aposentadoria. Então, o SESC, parceiro dessas instituições, se estabeleceu em Maringá em 56, e mais precisamente, em 1970, o SESC se instala numa unidade aqui, a Avenida Arthur Thomas, na rua Arthur Thomas, uma casa alugada onde inicialmente o SESC iniciou suas atividades. E em 11 de maio de 75, aonde nós estamos atualmente. Que é onde E onde, nesse parâmetro, onde entra o Antônio Vieira no SESC? Eu tenho uma história um pouco longa no SESC. Eu tenho já há algum tempo, eu entrei no SESC em 1974, eu já tenho 45 anos de instituição. Inicialmente eu trabalhei em outras cidades, eu trabalhei em Umuarama, em Apucarana, em Arapongas, em Curitiba, Ponta Grossa e depois vim para Maringá. Mas eu sou aqui da terra. Eu sou mandaguaçuense, né, de coração. Não nasci em Mandaguaçu, mas cheguei em Mandaguaçu com 40 dias de vida, né, e minha família se encontra ela toda lá hoje ainda, meus irmãos. Então eu tenho uma afinidade com a região, né, aqui de Maringá. Isso é uma coisa bastante longa, né? Agora, a minha vinda para Maringá, logicamente, foi poderia assim, que particularmente era um sonho antigo de poder vir para cá. Eu não era tão antigo na casa, né? Eu entrei em 74 e já em 80 eu estava por aqui. Então eu tenho já uma convivência bastante grande com as coisas de Maringá e principalmente da minha instituição, que às vezes nós incorporamos a instituição. Muitas vezes você agrega o teu nome à instituição na qual você trabalha. Com certeza, é um casamento. É um casamento, sem dúvida alguma. Então já é meio século? Meio século praticamente de trabalho, e é onde você muitas vezes é chamado de Vieira do SESC. Sim, é o sobrenome. Muitas vezes as pessoas não sabem que meu nome é Antônio, né? Mas ótimo, acho que são coisas do trabalho, da identidade que você tem com aquilo que você faz e daquilo que você gosta de fazer, né? Eu lembro quando criança, que eu sou nascida em Maringá, o SESC era uma utopia para nós crianças, assim, que éramos de bairro. Assim, dava a impressão de grandiosidade, de inalcançável, um local, e na verdade não é. É verdade. Isso, a instituição, às vezes pela própria arquitetura do prédio, pela imponência do prédio. Eu recordo, eu cheguei aqui logo depois da inauguração, em 80, e o prédio foi inaugurado em 75. Ele era um local de muitas visitações, as pessoas vinham, né, a fachada do prédio, o impacto assim de uma construção assim muito pesada, diferenciada, né, das construções locais. Ela era objeto de visitação, e muitas vezes o próprio comerciário, que é o nosso cliente preferencial, né, o SESC existe em função dele e da família dele, muitas vezes as pessoas tinham receio de chegar na casa, mas ela é uma casa do trabalhador no comércio. Até um estranhamento, né? Como assim um curso gratuito, uma visibilidade tão ampla assim para as pessoas, né? Hoje está sendo mais aberta essa questão.
Isso. O SESC sempre teve essa marca. O SESC não foi uma instituição que, ao longo da sua história, eu diria mais especificamente aqui no Paraná e em todo o Brasil, né, não é uma instituição que, ela, além de atender o seu cliente preferencial, que é o trabalhador do comércio e da família dele, que é o objeto maior da dedicação do nosso esforço, do nosso trabalho, ele sempre teve um braço bastante aberto para a comunidade. Para o social. Para o social, para o cultural, né, que é o que nos motiva a estar na nossa conversa aqui. Eu acho que o SESC teve ao longo desse tempo, e no tempo das pessoas que me antecederam na direção, na gestão do SESC Maringá, pessoas assim que cuidaram muito, né, junto a esse espaço que é próprio de uma categoria, mas ele está aberto à comunidade. E assim nos fez com que nós nos tornássemos uma instituição muito ligada, principalmente às ações culturais que ocorrem em Maringá. Sim, nós temos inclusive os campos de atuação na cultura, na educação, no lazer, na saúde, na assistência, no serviço social do comércio. E, como você mesmo citou, o meu propósito hoje contigo é mais assim da área cultural e talvez até um link com o educacional. Me diga uma coisa, você que viu a semente ali do SESC, o germinar, como é que anda a nossa cultura de lá para cá? Pois é, a cultura, né, a meu ver, eu acho que muitas pessoas percebem assim, é algo em constante construção e transformação. Eu acho que só a cultura aliada às questões educacionais é que podem transformar, né, as pessoas, as vidas das pessoas, e nós temos exatamente até um retrato daquilo que ocorre no país, sempre muito par e passo às questões educacionais e também as questões culturais. Eu acho que elas andam sempre de mãos dadas. Então eu vejo, assim, o quanto que nós já avançamos, mas ao mesmo tempo, os horizontes que nos apontam, ou que nos, né, estão lá muito mais distante, a gente vê o quanto que ainda a gente tem por fazer, né? Por isso mesmo que a instituição na qual eu trabalho, o SESC, sempre teve, nas ações culturais, uma preocupação muito grande. Em alguns momentos, até, aparentemente, estava, assim, sobrepondo até as ações educacionais. Porém, o entendimento sempre foi de que a educação é mais importante, tanto assim que o que originou a instituição, lá nos idos de 1946, quando ela foi concebida pelos empresários do comércio, que sentiam a necessidade de fazer com que esse homem que migrava do campo para os grandes centros urbanos na década de 40, no período do período desenvolvimentista, do início, talvez, da área em que as nossas grandes cidades começaram a se industrializar e o comércio se tornou mais forte, tinha que ter gente, instituição preparada para preparar essa mão de obra que chegava. E ela, aí lá no início, uma série de cuidados com a educação das crianças, das mães que chegavam do campo e que necessitavam de orientações, o SESC aliou a isso uma série de ações culturais. E eu vejo aqui em Maringá, sempre foi uma expressão maior do trabalho que o SESC fez ao longo desse tempo, por toda a equipe que eu tive a honra de dirigir, uma expressividade muito grande nas ações culturais que a gente realizou e continuamos realizando ainda. Então, assim, para deixar bem registrado, qual é uma frustração sua de não ter conseguido ainda na cultura e um orgulho, assim, a menina dos seus olhos foi ter implantado tal situação no SESC? Tá. Eu diria assim, né, que a gente sonha muito, né, e acho que o sonho alimenta a nossa alma e os nossos desejos e nos motivam ao trabalho. A gente tinha, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo bem prático que objetiva dar um retorno a que você me pergunta, né? A gente sempre teve um projeto muito antigo na ação cultural, que é o Festival de Música que a gente realiza. Ele era assim, quando você fala assim, o que era e o que hoje se modificou. Acho que hoje a gente vive um momento muito especial nesse projeto, porque nós saímos de uma ação pontual que nós mantínhamos até há uns 10 anos atrás, quando o Festival de Música Cidade de Canção, o FEMUSIC, ele acontecia numa semana e depois ele saía de cena.
Ao longo do tempo, nós fizemos inúmeras atividades para que ele permanecesse vivo durante o ano todo. Eram oficinas vinculadas com a Funarte, que a gente ia até o Rio de Janeiro buscar oficinas, oficineiros que nós contratávamos, eventos para motivar os músicos locais. Fizemos aí o Femusic na praça, fizemos o rock na praça, Femusic Gente Nossa. Foram uma série de projetos para a gente incentivar o músico local. Mas isso, aí depois as coisas vão se modificando, os anos passam, e daí, voltamos a estaca zero? Não, alguma coisa temos que fazer. E aí surge aquilo que vem completar a sua pergunta. A gente tem um sonho que hoje se realizou, que é o nosso Centro de Difusão Musical, o nosso CDM. Hoje nós contamos com 9 profissionais, todos eles de formação superior em música e em canto coral, onde ali nós estamos trabalhando com aproximadamente 500 crianças, todas elas de família de baixa renda e que estudam em escolas públicas ou que são filhos de comerciários que têm uma renda até 3 salários mínimos. Então hoje, para nós, já temos uma nossa orquestra infanto-juvenil que já está trabalhando, já temos coros assim com uma capacidade até técnica de cantoria do mais alto nível. Então hoje a gente vê assim que, apesar de todas algumas frustrações que aconteceram ao longo do caminho, algo vai acontecendo, algo é aquilo que amansa o coração da gente, que dá razões para o seu trabalho e que você olha para trás e fala, pô, tem algumas coisas que estão permanecendo. Que é o legado. Que é o legado que a gente deixa, sabe? Eu acho que para quem está em fim de carreira como eu, né, eu sinto, puxa vida, há coisas que estão aí muito bem assentadas, muito bem estruturadas e que vão ter longa vida. Com certeza. Que valeram a pena, né? Quanta luta. Que valeram a pena. Né? Quanta luta. Muito mesmo, né? Bom, o nosso encontro de hoje deve-se também à minha última visita ao SESC, e aí foi até estranho, e quando eu cheguei, levei um susto, as caixas, os livros estavam empacotados numas caixas no chão da biblioteca e eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, vai fechar a biblioteca? Aí eu soube algo que infelizmente eu não soube antes, mas aí eu disse, muitos também não sabem, então vou convidar o Vieira para nos esclarecer, porque essa gravação de hoje vai ficar como registro da sua presença marcante aqui no CSC TV, explicando o que vai acontecer com o SESC de hoje até daqui 3 ou 4 anos, que aí sim você vai dizer assim, missão cumprida. Verdade. É a primeira vez, por sinal, que eu estou indo a um meio de comunicação como esse, para poder falar sobre o novo SESC de Maringá que está chegando. O que muito nos honra, não é, Clécio Silva? Então, realmente, assim, esse era um velho sonho. Talvez essa minha longevidade dentro da instituição também se deve a esse fato. Eu não gostaria de deixar essa casa que eu me dediquei por tanto tempo e onde eu tenho assim uma afinidade profunda, assim, ninguém fica tanto tempo num lugar sem gostar muito, né, sem gostar muito desse espaço. E então isso fez com que a gente também lutasse para que Maringá fosse dotada de uma casa, né, que Maringá merece, né. Então, de fato, nós estamos numa fase de transição, estamos mudando de local não, né, porque o prédio vai ser construído no mesmo local. Então, Maringá irá receber, nós acreditamos que o início das obras comecem agora no 2º semestre, né, uma nova casa com aproximadamente 5.300 metros quadrados. Nós vamos demolir o atual prédio, porque depois de uma série de estudos que o SESC realizou, não era viável a gente manter aquele prédio ou apenas uma reforma, porque a cidade ela carece, ela tem nos convocado a oferecer um espaço mais digno para o trabalhador no comércio, a família dele e toda a comunidade. Então, a gente vai demolir aquela área e construir um prédio novo. Então, nós teremos ali um prédio dotado de todos os serviços que o SESC oferece hoje, com a melhor qualidade estrutural que o SESC vem oferecendo. Então, nós temos assim, voltamos a ter o atendimento que nós suspendemos temporariamente agora, né, nesse final de ano. Infelizmente, nós tivemos que, por força, né, dessa construção da nova obra, nós desativamos praticamente quase todos os serviços. Mantemos hoje ainda, né, que ficam aí os nossos ouvintes, que são usuários dos nossos serviços,
nós continuamos a ter o projeto do Mesa Brasil, que é um projeto social, o nosso CDM, que é o projeto de música, né, que estamos atendendo. Temos um projeto voltado para as empresas, que nós chamamos de comércio em movimento. São ações que a nossa equipe técnica desenvolve dentro das empresas. Tem um programa de saúde também nessa área, que nós dedicamos às empresas comerciais, que são aquelas que nos mantêm. E temos ainda um projeto também voltado para a área da terceira idade. É o trabalho social com idosos, que nós estamos buscando parcerias aí próximas ao SESC, ou em local que nós possamos continuar dando atendimento às pessoas idosas com mais de 60 anos, que é uma marca muito grande de trabalho que o SESC vem desenvolvendo desde a década de 60. O SESC foi a instituição pioneira no país a cuidar do idoso, antes mesmo que o próprio Estado. Então, há um histórico da instituição, muito assim, eu diria assim, de uma forma muito expressiva para a sociedade brasileira, daquilo que o SESC vem fazendo para o idoso desde a década de 60. Então, esses trabalhos, lógico, temos os nossos eventos, festival de música, caminhada e corrida de rua, que é uma atividade já tradicional do SESC, temos a Semana Literária, que nós realizamos, e outros projetos pontuais que nós continuamos realizando. Mas, de forma sistemática, são esses que a gente acabou de mencionar. As atividades que nós tínhamos antes, o restaurante, odontologia, temos ainda, mantemos um curso de inglês também, atendendo as pessoas de baixa renda, de forma gratuita, em parceria com o SENAC, que também está em andamento. Então, nessa nova casa, que é o que você me pergunta, como é que será essa nova casa? É uma casa com 5.300 metros quadrados, o investimento previsto está na ordem de 35 milhões de reais. Esses recursos já se encontram disponíveis para que a obra aconteça, e a casa volta a ter todos os serviços que ela sempre teve. Honrada, lisonjeada, e acreditem, o verdadeiro presente desse programa é receber uma pessoa como vocês estão vendo agora, que é o Vieira, que além de ter feito tanto por nossa cidade, ainda tem muito mais para doar. Muito obrigada. Deus te abençoe, e as portas aqui da CCTV estão abertas para você. Eu agradeço. Obrigado. Foi uma honra estar aqui contigo e me dirigir aos telespectadores aí. Foi um prazer muito, muito grande para mim. Obrigada por existir. Deus te abençoe. Okay. Abençoe a todos nós. Obrigado.